Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Meu nome é Isaac Ferreira, eu tenho 17 anos e eu moro na cidade universitária Fundão. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 17 anos e eu moro no Roncari, no Rosto. Meu nome é Pedro Lopes, eu tenho 15 anos e hoje em dia eu moro em São Cristóvão, mas antes eu morava no Parque Suécia, no Cantinho da gente. Eu moro desde que eu nasci, na verdade, né? Minha vida toda foi lá. Acho que a história da minha família lá é bem longa, na verdade, porque os primeiros moradores da vila foram meus bisavós, né? Porque foram construtores da ponte de Niterói. Eu moro lá há 17 anos. Tudo que eu sempre conheci estava lá, entendeu? Eu nunca tinha saído lá para estudar aqui. Então minha vida toda tá lá. Bom, eu morei no Duque de Caxias até uns 14 anos, então a maior parte da minha vida eu me mudei ano passado. Basicamente toda a minha família morava lá, meus avós, minha tia, meu tio. Acho que era um lugar que, assim, às vezes podia ser um pouco morto, às vezes, mas eu gostava muito daquele lugar, eu conheci todo mundo. Lá todos os meus amigos, eu tenho uma relação muito forte com o lugar até hoje. Cara, eu acho que a primeira vez que aconteceu, né, porque acontece recorrentemente, a primeira vez que aconteceu eu achei engraçado. Porque eu era apenas uma criança, então, tipo assim, achei super divertido estar cheio de água na minha rua. E eu acho que para os meus pais foi bem mais tenso, né, porque a água começou a entrar em casa, e móveis foram perdidos. E a única coisa que eu acho que eu sinto falta da primeira vez que eu presenciei um fato como esse foi dos meus jogos, né? Porque meus jogos ficavam numa parte de baixo da casa. E aí quando a água entrou, molhou todos os meus jogos, então eu perdi todos os meus jogos. E eu acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho desse lugar, desse alagamento, no caso. Eu lembro que da segunda vez, que é a mais recente que eu lembro melhor, eu lembro da minha mãe sumindo na varanda e só olhando tudo enchendo porque ela não tinha o que fazer. A gente não tinha o que fazer. Na primeira enchente de 2023, que a gente tinha feito, tudo encheu, a gente não perdeu muita coisa, mas a casa toda tinha enchido. Nisso a gente começou a construir uma vala, entendeu? Para ter mais saída de água no nosso quintal. E no início de 2024, quando minha família teve dinheiro para fazer essa obra lá no quintal, teve a chuva. Então, enquanto nós estávamos construindo a vala, acabou chovendo. Então, eu lembro que foi até meio desesperador, porque a gente teve que levantar a máquina de lavar, a geladeira, tudo isso, e a máquina ficava no quintal. E quando eu fui ajudar minha mãe a levantar a máquina de lavar, eu acabei pisando no barro dessa vala, e foi tenebroso. Foi mais uma vez, mas acho que a vez que eu mais me recordo foi no dia que encheu tanto que o meu tio, que morava, tipo assim, na esquina, mas ele morava numa casa alta, ele teve que ir na minha casa, porque, tipo assim, eu tinha só uns 6, 5 anos, 4, não lembro direito. E, tipo assim, ele teve que me resgatar, ajudar a me tirar e me levar pra casa dele, que era mais alto. E, tipo assim, nesse dia, eu lembro da noite desse dia, porque eu não dormi. E passei a noite inteira enchendo um saco de areia, pegando todas as toalhas e camisas velhas pra conter água. Eu sempre morei só com a minha mãe, então, basicamente, foi a gente tentando conter água a noite inteira. Depois foi ver minha mãe triste, porque minha mãe é costureira, a maioria das vezes eu trabalhava em casa. E máquina de costura é feita de ferro com água e ferrugem, então foi triste ver ela, triste porque a máquina dela enferrujou. E também não só disso, mas os móveis também, porque eu nunca tinha tido um sofá, então quando a gente teve essa oportunidade de às vezes ter alguma coisa, aí eu vim assim, acabado nada, foi triste. Eu lembro que depois de subir as coisas, que a gente teve que levantar tudo, eu lembro que minha casa é de alto e baixo, a gente tinha uma varanda lá no andar de cima. Eu lembro que minha mãe ficou lá, olhando, tomando café, fumando. E na parte de trás da minha casa tem uma fazenda, que tem copos, cavalos, cachorros. E a minha mãe começou a chorar, porque ela ficou vendo o levava e ela ficou. Aí eu lembro que eu cheguei do lado dela e falei, mãe, o que tá acontecendo? Aí ela falou, o cavalo, como é que a gente vai ajudar o cavalo? Tem que ir lá resgatar o cavalo. E eu, mãe, a sua casa tá enchendo. A sua casa começou a encher enquanto o seu filho de 2 anos estava dormindo. Entendeu? Então, tipo, foi uma situação que eu na hora ri. Porque foi engraçado, porque em vez de minha mãe se preocupar com a casa dela, onde ela morou a vida inteira, ela estava mais preocupada com o cavalo, porque ele não tinha pra onde ir. E na manhã seguinte a gente procurou o cavalo. O cavalo dormiu. De tudo que estava acontecendo, na verdade o Estado não ajudou. O Estado não ajudou nada não. Quem me ajudou foi mais a minha avó e o meu tio. Como eu falei, ele me resgatou naquele dia. Minha avó às vezes me cedeu a casa dela para eu dormir lá às vezes, para eu ficar lá quando estava enchendo. Então foi só minha família que me ajudou. Com o crescimento da vila, as pessoas foram começando a entender
a época que enchia, o quanto que enchia. Então aí a gente fez comportas que pudessem, né, impedir que a maré enchesse. E aí válvulas que quando chovesse, né, a gente levantasse para que a água pudesse passar. Uma vez um dia que eu acho que foi a pior alagação que teve, não sei se as principais, mas tipo, a gente morava numa casa bem baixa, assim, porque era do lado de um morro, a gente morava no pé do morro e tinha, em Caxias tem muito mato. Aí tinha uma árvore gigantesca lá na nossa casa, só que era um terreno todo titular, tipo, a casa estava aqui e tinha uma montanha assim, com uma árvore assim. Então, teve um dia que deu tanto alagamento que a nossa casa encheu de água com barro. A gente ficou toda cheia de barro na nossa casa e a árvore estava prestes a despencar na nossa casa. Tipo assim, uma árvore de mais de, sei lá, quantos metros ia despencar na nossa casa, por isso que a gente se mudou dessa casa. Eu lembro de ver os meus amigos sendo resgatados, de ver eles passando nas ruas sendo resgatados por moradores mesmo, que foram eles que acabaram resgatando meus amigos indo para outros lugares, para a gente não. Eu tenho até uma amiga que agora, nesse início do ano, ela teve que se mudar porque a família dela ficou tão desesperada que eles não quiseram continuar ali na casa que eles viveram a vida inteira. A mãe do marido da minha irmã, a casa dela chegou a encher até o segundo andar. Então, tipo, ela não tinha pra onde ir, ou ela ficava na água, ou ela ficava na água. E eu também lembro que os carros que ficavam lá na rua, eu só via eles boiando. Era tipo, ai gente, era muito assustador. Foi, na hora eu ri. Mentira pra você não, eu ri porque eu só tinha isso pra fazer. Eu não tinha mais nada. Eu ia lá resgatar os cachorros, os carros, os cavalos. Então, é uma situação muito desesperadora. E de tudo isso, depois que eu passei, a única coisa que a gente sabe é que vai acontecer de novo. E de novo, e de novo, e que a única coisa que a gente tem que fazer, como a minha família não tem condições de sair dali, desse lugar que a gente mora, a gente só pode olhar, toda vez que começa a chover, a gente torce pra não encher, entendeu? Toda chuva que cai, a gente fica, meu Deus, para. Porque a gente sabe que a qualquer momento a nossa casa pode encher de novo e a gente pode perder tudo de novo. Isso é um problema de muitas pessoas que moram no Rio de Janeiro, porque praticamente várias partes do Rio de Janeiro foram aterradas e a minha vila é uma vila aterrada e eu acho que as pessoas sofrem muito com isso. Eu mesmo, né, ontem eu tive um caso que eu não consegui sair de casa para vir para a escola por conta de que a água estava na minha rua, não tinha como eu passar sem me molhar. E isso atrapalhou, né? Porque eu perdi um período de aula e atrapalha não só a mim, mas familiares e milhares de pessoas que estão sofrendo da mesma forma e até pior. Acho que o que eu queria falar é que teve uma vez que foi muito ruim, porque pode parecer uma coisa boba, mas como eu era uma criança, eu gostava muito de colecionar cartinha de jogo, de futebol. E teve uma vez que eu perdi tudo também. Minha mãe, ela tinha mania de guardar todos os meus dentes que caíam quando eu era criança. E ela perdeu todos esses dentes que era tipo uma memória dela. E também fotos impressas e CD quando eu estava na barriga dela, quando eu estava grávida de mim, eu perdi muita coisa. Isso foi muito ruim. Eu estou vivendo agora um momento mais suave por causa das comportas que foram criadas e todo esse negócio, mas ela ainda está lá, né? Ainda existe, o alagamento ainda existe no âmbito da minha vila, e isso às vezes, né, é algo muito chato, deixa muitas pessoas. Mas agora com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou?